A paixão por esporte é o que move o brasileiro e a Bet Nacional é a bet dos brasileiros. Se você for maior de 18 anos, conheça clicando aqui no link na descrição. Eu vou perguntar pro senhor, qual foi o melhor técnico que você trabalhou? Foi o Tele? O Tele, eu vou falar Tele e Parreira, cara, porque assim, dois estilos bem diferentes, né? Ganhei título com os dois, né, importantes. Com o Tele no São Paulo, aquela fase de São Paulo que ganhamos tudo ali. Em 4 anos foram 14 títulos. Com o Parreira, pô, nós somos campeões com o Brasil, fui campeão da Ásia com a seleção da Arábia Saudita, com o Parreira. Onde a gente passou, a gente conseguiu, fomos campeões no Fenerbahçe na temporada 95-96. Temporada 94-95 nós fomos para o Valência da Espanha. Terminou em 7º, mas Parreira sai antes dos últimos 2 jogos. Classificado para a final da Copa do Rei. E teve uma briga com o presidente, faltando 2 rodadas e mais esse jogo final aí. E ele sai. E aí nós vamos para o Fenerbahçe, fomos campeões no Fenerbahçe, temporada 95-96. Então, em várias situações com o Parreira que a gente acabou sendo campeão. Fomos vice dos Jogos Asiáticos com a seleção dos Emirados. E assim, grandes campanhas, fomos campeões. Então, assim, eu comparo os dois, assim, no mesmo nível. Tava com o Parreira também naquele Corinthians de 2002, ali que perdeu a final pro Santos, né? Sim, mas fomos campeões do Paulista, da Copa do Brasil, do Rio-São Paulo. Faltou só ali para fechar a tríplice coroa. A tríplice, com o Campeonato Brasileiro. Eu vi o Kleber falando esses dias desse jogo, que o Leão mudou a marcação, fez individual no lado esquerdo ali, e foi isso que bloqueou um pouco daquela força daquele lado esquerdo do campo. Eu acho que nós demos mole no primeiro jogo. Se a gente tivesse entrado com a mesma atitude que nós entramos no segundo, a gente não teria perdido o primeiro. Não teria perdido o primeiro. E o primeiro a galera reclama daquela entrada do Robinho por cima, né? Não tomou nem cartão. Tomou nem cartão amarelo, cara. E assim, no segundo, que a gente jogou muito melhor que o Santos, acabou amparando no goleiro, né? Que Fábio acabou Costa fazendo pegou tudo. a partida da vida dele. Tanto que um pouco mais tarde o Corinthians contratou. Mas foi a maior partida dele e assim, era pra gente ter ganho, ter tirado aquela diferença. Uma das maiores partidas de um goleiro numa final de campeonato que eu já vi. Foi a última final do Brasileirão em mata-mata. Ele defendeu de tudo quanto faz jeito, de perna, de braço, de testa. Não entrou. Impressionante mesmo. Professor, mas, assim, falou dos dois e depois tive uma temporada assim, excelente com o Zico, né, onde a gente passou. Queria que você falasse um pouco mais do Tele, assim. O que o Tele tinha de diferente? Bom, primeiro vocês trabalharam na Copa de 82, você trabalhava desde os anos 70 com ele no Palmeiras, trabalhou no auge do Tele, de títulos que foi no São Paulo. O senhor esteve muito presente nos momentos mais marcantes da vida profissional do Tele Santana. Sim. O que o senhor pode falar? Porque eu, infelizmente, não peguei. Eu sou de 88, então eu vi, assim, eu era muito criança quando o São Paulo do Tele estava no auge ali. E depois ele teve logo o problema de saúde, que eu lembro dele dessa época. Que acabou interferindo na fala e tudo mais. Como é que foi, assim, o que era o Tele Santana? Bom, o Tele, assim, eu aprendi muito, né, com o Tele. Período que estive com ele aí desde 79 no Palmeiras, eu acho que deu uma certa química ali, né? Nosso trabalho e muita confiança e segurança da parte dele em relação ao meu trabalho, tanto que eu fazia todo o planejamento. Ele olhava para mim e falava assim: você conferiu 2 vezes, que eu levava sempre para ele para provar. Você conferiu 2 vezes? Não, Tele, tá tudo certo. Então tá, pode liberar. Mas assim, o Tele tinha muito assim, ele conseguia, primeiro, ele enxergava um pouco mais que eu acho que os outros, né? E também de conseguir tirar o máximo de cada um, né? Do potencial de cada um. Então ele fez, às vezes, algum atleta, um jogador que não tinha assim, uma técnica tão apurada, mas de fazer com que aquele atleta jogasse bem, né? Isso aconteceu com vários atletas, ele conseguia tirar o máximo. Tinha muito trabalho técnico, né? Ele aprimorar os fundamentos dos atletas. Ele Isso não existe mais, né? Isso não existe mais no futebol, né? Não vê. Do jeito que você acha que faz falta? Eu acho que faz. Eu acho que faz. Você, depois de um treinamento, hoje inconcebível, se botar
50 bolas pro Cafu na linha de fundo para ele aprender a cruzar para trás. Que o Cafu era meia, quem coloca ele de lateral foi o Telê. Né? E fazer com que ele conseguisse fazer esse cruzamento. O Elivelto, que chegava com facilidade na linha de fundo de cavar a bola no segundo pau, fazia depois do treinamento lá. Teve uma vez, nós fomos para Espanha, aqueles torneios de verão na Espanha lá em agosto, passou quase o mês inteiro lá. Chegou para mim e falou assim, Moraci, você pega a bola ali no meio do campo, depois do treino, 50 bolas pro Cafu dominar, botar a bola na frente. Fazer só isso aqui com o pé. Botar aqui, botar no peito, botar na frente. Porque ele domina, a bola vem aqui para trás. A bola vindo aqui para trás, até ele virar, se ajeitar, já tá marcado. Perdeu tempo. Então, é um fundamento, é um movimento que ele vai facilitar para eu todo dia lá com o Cafu. 50 bolas bem altura para ele dominar, botar na frente e no peito dele para ele botar lá. Aí passou quase 5 dias que eu vou ficar fazendo isso aí até quando ele mandar parar. Aí ele tem que, mas então fala com ele. Eu falei, não vou falar nada. Vamos fazer. Daí chegou, aí um dia lá, acho que tinha uns 10 dias já. Eu falei assim, como é que tá lá? Não, a gente tá fazendo tudo direitinho. Tá? Então pode parar. Mas ele cobrava muito essas situações. E aí o Cafu só foi campeão do mundo, muito. Jogou no Milan, Roma. Recordista em final de Copa. Recordista em final de Copa. E não ajudou nada, né, o Cafu, isso aí. Melhorou nada. E assim, taticamente, ele repetia muito o treinamento, posicionamento, parava os treinamentos. Ele fazia o treinamento, aquele treinamento antigo, hoje não se faz mais, 11 contra 11, tipo o coletivo, né? E ali ele ia acertando o time, como que ele queria, e tanto de um lado como do outro, porque com certeza o reserva também está fazendo a mesma coisa. Considerado reserva, né? Então, quando mudava o time, quando precisava de alguém, o cara não precisava falar nada, o cara sabia o que tinha que fazer. Tanto que a preleção dele era relativamente curta. Não era uma preleção longa, porque ele achava assim, o que o cara tinha que aprender foi feito no treino. Eu não vou ficar prolongando a preleção aqui, que falava alguma coisa lá do curso, cuidado que a gente tinha contra o time adversário, tudo, e ponto. Mas ele cobrava muito os atletas, era muito sério. Ia jogar com ele quem estava melhor no momento, independente de nome. Isso é importante. Isso, para ele... E a preparação do Telê, ela visava o time do que ele estava, o que ele queria do time, ou também era uma preparação pensando no adversário que... A preparação dele era exclusivamente para o time dele, o adversário que se preocupasse com a maneira que ele tinha que jogar. Entendi. E a maneira dele de jogar, sempre ofensiva, né? Ele cobrava muito os laterais, que os laterais tinham que chegar na área. E chegou uma vez até usar muito o Leonardo com o André, ou o Leonardo com o Ronaldo Luiz, 2 laterais, e uma hora era o Ronaldo que estava de ponta, outra hora era o Leonardo que estava de ponta, uma hora era o André que estava lá, então confundia muito, e ele gostava muito dessas jogadas pelo lado, né? Usava muito o lado, virada de jogo, tanto que o gol contra o Milan, né, acontece numa virada de jogo, daqui do André, lá pro Palhinha, pro Cafu cruza pro Palhinha fazer o gol. Aquele gol do Palhinha. Sim. Então, nessa virada, ele utilizava muito isso, né, para pegar o outro lado descoberto, insistia muito nessa jogada, né. Então, assim, era muito coisa ali no campo, trabalho dentro de campo era... E assim, a gente sabia, e os jogadores também sabiam, vai jogar quem tiver melhor, então se prepara para poder... E ele era alguém também que é muito falado por ter um lido com um atleta de preocupação para além das 4 linhas, né? Preocupava com o carro dos caras, o que os caras estavam comprando, etc., com a vida financeira de cada um. Como é que ele era... Porque assim, eu também já ouvi falando que embora ele fosse esse cara que se colocasse com preocupação, ele mantinha uma distância profissional desses caras. Como é que era para quem trabalhava do lado do Telê e não era por exemplo, no seu caso, como é que era o Telê pessoa no dia a dia? Vocês saíam para jantar, vocês tinham amizade? Como é que era essa relação? Telê aí era bem descontraído, gostava de contar uma piada, gostava de uma cervejinha. Quem não gosta, né? Aí, agora sim, por isso que ele cobrava muito dos atletas, essa parte assim, o quê? Mão de financeira. vaca? Não. É mesmo? Ixi. não saía fácil, não. E ele cobrava muito do atleta, às vezes vendo o atleta gastando ali. Um dia, chegando do almoço, de fora, ali no estacionamento do CT ali, tinha um cara lá instalando som no carro do Serginho, lateral esquerdo, foi pro Milan.
cara, um monte de caixa lá. Chegou, Serginho, o que é isso aí? Pô, tô botando sonzinho. Sonzinho? Com esses trambolhão desse tamanho aí, sonzinho. Você sabe que tá estragando teu carro? A hora que você for vender, você não vai ganhar nada mais do que você tá colocando essa coisa arada. Pô, o engenheiro fica pensando como que ele vai fazer a acústica do carro, você vai estragar todo o carro com essa coisa arada que você tá colocando aí. Desse jeito, cara. Carlos Alberto Seixas, lá atrás do Palmeiras. Pô, tinha recém-subido da base. O cara me sobe, entra no lugar do Jorge Mendonça, falando de 79, fazendo gol de tudo quanto era jeito, cara. De sempolo, de cabeça e tal. Tanto que ele botou o Jorge Mendonça no bom. Jorge tinha uns probleminhas com o Tele, foi pro departamento, na realidade ele não tinha nada, meio que de briga com o Tele bota o Carlos Alberto Seixas, tinha acabado de vir da base lá, treinou com a gente lá 2, 3 dias lá, arrebentou no treino, televisão, traz esse menino pra cima. E botou pra jogar. O Carlos Alberto Seixas devia ter uns 17, 18 anos por aí. Começou a fazer gol, tanto que tem um placar que tá lá, nasce um novo Falcão no Palmeiras. Fazendo gol, era meia, né? E aí o Carlos Alberto sai lá da periferia onde é que morava, mudou lá pra Perdizes lá, e comprou som, tá lá no coisa, os caras tá reclamação lá no Palmeiras que o som tava muito alto no apartamento. Quer dizer, os outros moradores reclamando, e chegou lá no Tele. O que você fez lá na tua casa? Pô, ele botei um sonzinho lá, sonzinho, você tá incomodando todos os teus vizinhos lá. Escuta, cara, você não tem nem dente na boca, o que você tá gastando com isso? Você já comprou um apartamento pra tua mãe? Você já comprou uma casa pra tua família? O que você tá gastando com um som aí, cara? Você não tem nem dente na boca desse jeito, cara. O Carlos Alberto comenta isso até hoje, cara. Ele se incomodava com essas coisas, né? O Macedo. É verdade a dele história da trança Macedo. mesmo? Hã? É verdade a historinha da trança lá, que ele mandou ele tirar? Sim, sim. Mas aí os caras falaram, vai ficar legal, isso que é mais uma cena, um dia de concentração, foi lá e botou cheio de bolinha, viu lá, Rastafari. Só que aí chega lá na hora do jantar, os caras sacana pra cá, eu vou chamar o Tele. Tele, dá pra você descer um pouquinho lá? O Tele às vezes não descia pra jantar, as tias faziam, ele gostava de pastel, ficava assistindo televisão comendo um pastelzinho no quarto dele. Ele morava no 15, no fundo do corredor, e eu no 16, no outro canto. Aí desce lá, pô, o que será que esses caras estão querendo? Aí chegou lá, o que você achou do cabelo do Macedo, Tele? Tele? Que é isso aí, Macedo? Não, seu Tele, fui lá fazer umas coisinhas diferentes. Diferente, você vai voltar. Você vai voltar. Pô, seu Tele, fiquei 3 horas lá quando esse negócio. Vai voltar, vai ficar 3 horas, vai tirar essa porcaria do cabelo, que eu não quero isso aqui, não. Mandou ele voltar pra tirar as trancinhas com as bolinhas que ele tinha colocado. O Macedo tinha uma preocupação com as coisas desviarem o foco, né, dos jogadores, né? O Macedo tinha uma pessoa lá que o pessoal queria saber quem era. O cara trocava o carro dele a cada 2 anos. Naquela época, cara, o cara fazia assim. O cara comprava o carro com o Macedo, já ganhava uns 2 mil, 3 mil em cima do carro, né? E na hora de vender, a cada 2, 3 meses, ele vendia o carro do Macedo e trocava. Então ele ganhava na compra e na venda. O Pintado, que vivia muito, que morava no mesmo quarto... Veio aqui. Veio aqui. Da cara, gente boa, meu. E o Pintado querendo saber quem era, e o Macedo não entregava quem era. Quem era esse cara que ficava fazendo... tirando o dinheiro do Macedo. O rolo, né? Tirando dinheiro. Mas o Tele, nessas coisas todas assim, ele ficava em cima, não tinha... Claro.